Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Se assente em nome de Jesus. Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos em nosso culto de oração e sabedoria, após todo esse tempo que ficamos sem estarmos juntos de vocês, e é um privilégio muito grande retornarmos para adorarmos a Deus, glorificarmos o seu santo nome. Eu gostaria de falar hoje com vocês sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E nós vamos estudar um pouquinho sobre o dia de Pentecostes, o início da história de um povo revestido de poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu fiz um sermão aqui de umas 20 páginas. Eu acho que eu vou ficar aqui até meia-noite. Atos capítulo 2, versículo 1 a seguir. Quantos encontraram, digam amém. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, judeus, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Efrígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Pai, nós te louvamos pela leitura da tua palavra. Aplica, Senhor, em nosso coração o que tu queres nesta noite. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Minha gente, eu quero falar um pouquinho com vocês. Hoje é óbvio que não vai dar tempo, mas eu quero pelo menos introduzir com vocês sobre o que significa ser pentecostal. O que é o dia de Pentecostes e o início da história de um povo revestido de poder? Vamos lá. Nós vivemos hoje num mundo em que existem várias linhas de pensamento em relação à Bíblia Sagrada, e dentre elas há uma linha corrente no Brasil afora que acredita que os dons e a manifestação do Espírito cessaram, se restringiram apenas à igreja apostólica e depois cessaram. E existem hoje os chamados carismáticos, que são um grupo dentro das igrejas tradicionais,
dentro das igrejas católicas que acreditam na atualidade dos dons espirituais, ensinam, propagando que os dons são livremente contemporâneos a nós hoje. E há também os pentecostais, que somos nós. Mas quem são os pentecostais? O que é ser pentecostal? O que é uma igreja pentecostal? Eu vou tentar resumir isso hoje. Se eu não resumir, se eu não conseguir, eu tenho certeza que pastor Cláudio, Denis vão falar em outra oportunidade. Mas veja bem, o Espírito Santo, ele sempre agiu nas Escrituras. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, lá ele estava pairando sobre a superfície das águas. Nós temos o Espírito relacionado à construção dos móveis do tabernáculo. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 37, que o Espírito veio sobre 2 homens, Bezalel e Aholiabe, e eles desenvolveram os utensílios do tabernáculo com sabedoria que outrora não tinham, com habilidade que outrora não tinham. Nós temos o Espírito Santo no Antigo Testamento agindo sobre Moisés e os 70 anciãos. Em Números capítulo 11, quando Josué chega com Moisés e diz: Moisés, há 2 moços fora do arraial que estão profetizando. Moisés olha para Josué e diz: tens tu ciúme? Oxalá que todo o povo de Deus fosse profeta, e que Deus desce do seu Espírito. Nós temos o Espírito Santo agindo na vida dos juízes. Em Juízes capítulo 3, versículo 10, nós temos o Espírito vindo sobre Otiniel. Em Juízes 6:34, nós temos o Espírito vindo sobre Gideão. Em Juízes 11:28, nós temos o Espírito vindo sobre Jefité. E em Juízes 19:25, nós temos a ação do Espírito sobre Sansão. Nós também temos a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento sobre a vida dos reis, dos profetas, que recebiam a palavra de Deus e transmitia e entregava ao povo. Eles profetizavam inspirados, movidos pelo Espírito Santo. Mas, como todos nós, como bons pentecostais, ouvimos, o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele não era uma obra ativa, constante, permanente de Deus sobre o seu povo. Não, ele era uma obra apenas momentânea. Ele vinha, cumpria a missão específica de Deus sobre alguém, ele não mais agia como age nos dias de hoje. No entanto, nós temos inúmeras profecias no Antigo Testamento relacionados à vinda constante, à vinda abundante, à vinda permanente do Espírito Santo sobre o seu povo. Quem de nós não lembra de Isaías 44, versículo 2? Eis que enviarei água sobre o sedento, derramarei o rio sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito, não mais sobre um rei específico, não mais sobre um sacerdote específico, não mais sobre um juiz específico. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Bendito seja Deus para sempre. Esse mesmo Espírito moveu Joel, o grande profeta do Pentecostes, a dizer no capítulo 2, versículos 28 e 29, e acontecerá, diz Deus, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E mais uma vez, pastor Cláudio, não é mais um sacerdote em específico,
não é mais um profeta em específico, não. E quem é Daniel? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, até sobre os seus servos e suas servas derramarei o meu espírito. Aleluia! Aí chega João Batista chega pregando em Mateus, capítulo 3, versículo de número 17 a seguir: eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a sandália, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Gente, eu aproveitei essa quarentena para ler, sabe Deus quantos livros. Eu sou apaixonado. Se eu ficar um dia sem ler, eu fico gago. Eu vivo em livraria. Graças a Deus que eu tenho uma esposa que não briga. Amém. Mas se você ler Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas, eu vou explicar já já a sua importância para nós. Ele fala distinto, diferente, às vezes de Mateus e Marcos. Ele diz somente, Lucas diz isso, em Lucas capítulo 11, versículo 3, somente Lucas diz que qual dentre vós é o pai que tendo um filho, que lhe pedindo pão, lhe dará uma pedra, ou lhe pedindo peixe, lhe dará uma serpente? Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a todos quantos o pedirem. Em Marcos capítulo 16, versículo 16 a 18, Cristo diz: após ressurgir dos mortos, que estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Este mesmo Jesus, em Lucas capítulo 24, versículo 49, disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia! Segura aí que eu fiquei nervoso agora. Em João capítulo 14, meu amigo Denis, Jesus disse aos seus discípulos: eu vou para o meu Pai. Os discípulos ficaram preocupados, mas logo Jesus acalma, dizendo: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro Consolador. Pastor Cláudio, esta expressão outro não é alguém diferente, é outro da mesma espécie, é outro semelhante a mim. Eu vou enviar algo semelhante a mim a vocês, e ele estará convosco, ele estará em vós para sempre. Aleluia! Agora que coisa linda é que muita gente diz: isso aqui é uma pregação. Eu pedi para o Thiago filmar, que eu vou jogar na internet, no YouTube. Isso aqui é uma pregação contra os cessacionistas, aqueles que dizem que os dons não mais são contemporâneos, aqueles que dizem que o batismo com o Espírito Santo se restringiu à igreja primitiva. Não, ele é contínuo a nós hoje, e eu vou provar na Bíblia para vocês. Escute só, Lucas escreveu 2 grandes tratados. Ele escreveu o Evangelho, que traz o seu nome, e escreveu também a história da igreja em Atos dos Apóstolos. Mas veja bem, muitos dizem: Daniel,
Lucas, ele era um repórter investigador. Lucas não era teólogo, não. Lucas era um repórter investigador. Então, nós não podemos fazer teologia de textos narrativos. Mas veja bem, Lucas, ele era uma espécie de historiador, mas também era teólogo. Nos seus escritos, pastor Cláudio, é diferente dos escritos de Paulo. Por quê? Porque Lucas fala do Espírito Santo como aquele que dá poder. Lucas fala do Espírito Santo como aquele que reveste o crente. Paulo, diferente, mas complementando Lucas, fala do Espírito Santo como aquele que santifica o crente. Fala do Espírito Santo como aquele que insere o crente no corpo de Cristo, que sela o crente no corpo de Cristo. Mas a teologia pentecostal, os pentecostais, eles leem os escritos de Lucas, o Evangelho e Atos dos Apóstolos como uma mensagem para a igreja de hoje. Presta atenção, os pentecostais leem Atos de Lucas não como um texto narrativo, uma história qualquer, uma história que se restringiu ao passado, ao primeiro século, mas nós lemos Lucas e Atos como um modelo de vida para a igreja contemporânea. Ser pentecostal, o que é ser pentecostal, Daniel? É crer que o livro de Atos fornece um modelo para a igreja contemporânea, que aquele mesmo poder é para nós hoje, que aquela mesma igreja ativa, poderosa, é para ser um modelo para nós hoje. Aqueles crentes que oravam e os enfermos eram curados, aqueles crentes que colocavam as mãos sobre os possessos e eles eram libertos. É um modelo. Este mesmo poder para nós hoje. Este mesmo poder está disponível para nós hoje. E eu gosto de Lucas, porque Lucas, ele enfatiza o poder. Se você não der glória agora, eu vou aí com você. Lucas, ele enfatiza o poder do Espírito. E pastor Cláudio, o poder do Espírito na vida do crente gera milagres. Eu vou provar para você na Bíblia. Presta atenção, Lucas capítulo de número 1, vai falar sobre Maria, João Batista, Isabel e Zacarias. Quem era, meu amigo Douglas, profeta menor, casou na quarentena, oh glória a Deus. Quem era Zacarias? Era um velho, adiantado em dias. Quem era Isabel, meu amigo João? Isabel era uma mulher velha, adiantada em dias, e pior, era estéril, não podia dar à luz, pastor Cláudio, era considerada uma mulher amaldiçoada por Deus. Mas veja bem, Lucas diz, presta atenção para você dar um glória. Lucas diz, no capítulo de número 1, versículo 15, que João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre. Lucas 1,41 diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo. Lucas 1,67, Zacarias foi cheio do Espírito Santo. Presta atenção, Daniel, e o que acontece quando uma casa é cheia do Espírito Santo? A velhinha que não podia dar luz engravida, o filho se torna profeta, e a casa é cheia da glória de Deus. Uma casa cheia do Espírito é uma casa que vive os milagres de Deus. Não, você não entendeu. Uma casa cheia do Espírito é uma casa que vive os milagres de Deus. Uma família cheia do Espírito Santo é uma família sustentada por Deus, edificada por Deus, consolada por Deus, transformada por Deus. É uma família cheia de Deus. Presta atenção,
Maria, em Lucas 1,35, isso aí eu vou ficar só na introdução hoje. Maria, em Lucas 1,35, pastor Cláudio, a Bíblia diz que ela foi cheia do Espírito Santo. Portanto, Lucas é o teólogo do Espírito Santo, que enfatiza o papel do Espírito Santo. Agora, que coisa linda, é que Jesus nasce. E como é que Jesus nasce? Através do Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E veja bem, gente, se Jesus precisou do Espírito Santo, imagina nós. Vou provar. Em Lucas 3:22, o Espírito desceu sobre Jesus. Em Lucas capítulo 4, versículo 1, o Espírito conduziu Jesus. Em Lucas 4:14, Jesus andava sob o poder do Espírito. Em Atos capítulo 10, versículo 38, o Espírito Santo ungiu Jesus com poder. Em Atos 1:2, Cristo ensinava pelo Espírito. E quando Jesus morre, quem é que ressuscita? O Espírito Santo trouxe Jesus dos mortos, porque Ele é o poder de Deus. Minha gente, se Jesus precisou, quanto mais de nós. Que vida vazia é a vida de um crente que não tem a plenitude do Espírito. Que vida seca é a vida de um crente que não tem o Espírito. Que vida inconstante, fraca, débil é a vida de um crente que não tem o Espírito. Mas que vida abundante, feliz, alegre, contagiante é a vida de um crente que, a semelhança de Jesus, é conduzido pelo Espírito, é levado pelo Espírito, é cheio do Espírito. Aleluia. Agora, coisa linda, eu não trabalho, na moto estou pregando para mim mesmo. A moto não se converteu, mas eu lendo Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2, tem uns trocadilhos, uns contrastes muito interessantes. O primeiro é que em Atos capítulo 1, Jesus sobe, e em Atos capítulo 2, o Espírito desce. Não, só o pastor Cláudio pegou, eu vou repetir. Em Atos capítulo 1, Jesus ele ressuscita, aí ele passa 40 dias ensinando os seus discípulos sobre o reino de Deus. Aí no versículo 11, ele sobe, mas no capítulo 2, o Espírito desce, aleluia! Em Atos capítulo 1, versículo 8, o Espírito é prometido. Em Atos capítulo 2, o Espírito é derramado, aleluia! Cristo sobe, o Espírito desce. Cristo sobe, o Espírito desce. Cristo sobe, o Espírito desce, aleluia! Aleluia, diga aí para o seu irmão, um beijo longe assim para ele. O Espírito desceu, e desceu para ficar permanente conosco, aleluia. Eu vou ficar aqui só com um dia, só o dia de Pentecostes, cumprindo-se, ou em algumas versões, chegando o dia. Gente, eu vou explicar o dia de Pentecostes, depois eu falo sobre o dia. Pentecostes é um nome grego que significa 50, quinquagésimo. E era 50 dias após a Páscoa, que se comemorava a festa das semanas, a festa das colheitas, onde os judeus agradeciam a Deus pelo plantio, pela colheita, pela abundância da terra. E haviam 3 festas, que eram festas solenes, obrigatórias, para todos os judeus de todo o mundo, onde estivesse, era obrigado, e é até hoje. A festa da Páscoa, a festa das semanas, colheitas, o Pentecostes, e a festa dos tabernáculos. Na época de Atos 2, havia em Jerusalém, cerca de 25 mil pessoas morando. Mas com as festas
crescia, multiplicava, chegava a quase 100.000 pessoas. Então, a cidade lotava, a cidade entupia, a cidade festejava a Deus, agradecia a Deus. Mas o texto diz, e chegando o dia. Eu anotei aqui pelo menos 10 grandes dias na Bíblia. O primeiro foram os 6 dias da criação. O segundo foi o dia em que Deus chamou Abraão para formar uma grande nação. O terceiro foi quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito. O quarto foi quando o povo deu a lei a Moisés. Quando Deus deu a lei a Moisés e Moisés ao povo. O quinto grande dia foi quando o povo entrou na terra de Canaã. O sexto grande dia foi quando o grande templo de Salomão foi construído. O sétimo grande dia foi quando o povo voltou do cativeiro babilônico. O oitavo grande dia da Bíblia foi quando Cristo, o verbo encarnado, ele desce, ele veio ao mundo. O Senhor se faz servo, o Criador se faz criatura, aquele que é soberano se fez humano. O nono grande dia das Escrituras foi o dia que Cristo morreu. O 10º grande dia das Escrituras foi o dia que Cristo ressurgiu dos mortos. E o 11º grande dia foi o dia de Pentecostes. Porque se você não pegar essa e anotar no seu espelho, eu vou aí. Deus sempre vai marcar um dia para marcar a tua história. Não. Eu vou repetir. Deus sempre vai marcar um dia para marcar a tua história. Deus sempre vai marcar um dia para marcar a tua história. Tem alguém que crê naquilo que eu estou pregando essa noite? Faz alguma coisa para Jesus. Ele vai. Agora que coisa. Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Páscoa, a libertação, saída do Egito. Isto significa que todo crente liberto do Egito depende do poder do Espírito na sua vida. Todo crente depende do poder do Espírito. Daniel, como se manter ativo, crente, em meio à pandemia? O poder do Espírito. Daniel, como manter a fé em meio à pandemia? O poder do Espírito. Daniel, como não desviar em meio à pandemia? O poder do Espírito. Eu e você dependemos inteiramente do poder do Espírito. Gente, Daniel, qual é uma das marcas do pentecostalismo? Primeiro, Atos 2, versículo 1. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, crentes orando e reunidos em comunhão, uma marca pentecostal. Crentes orando, isso aqui desceu do céu. Crentes orando e em comunhão, uma marca pentecostal. Sabe por quê? Porque Lucas 24, 49, Cristo disse: ficai em Jerusalém. Lucas 24, pastor Cláudio, diz que havia em torno de 500 discípulos, mas em Atos 1, eram quase 120, 380 saíram do lugar da promessa, 380 não ficaram no lugar, mas o texto diz que eles estavam no mesmo lugar. Qual é o lugar? É o lugar da promessa. Qual é o lugar? É Jerusalém. Deus não cumpre promessa em lugar errado. Eu vou repetir: Deus não cumpre promessa em lugar errado. Daniel, porque nada aconteceu ainda. Você está no lugar errado. Fica em Jerusalém. Aleluia. Diga aí para esse crente que está do seu lado: fica em Jerusalém, fica no mesmo lugar, no mesmo lugar, aguardando a promessa.
Cristo sobe 10 dias depois. Eu vou rapidinho passar aqui para vocês. Quais são as marcas de um avivamento pentecostal? Primeiro, verso 2, de repente. Pastor Cláudio, terça-feira passada, estava gravando uma live, eu penso que na sua casa, e falava sobre avivamento e movimento. E uma das marcas do movimento é que o movimento é gerado na terra. O movimento é gerado pela carne. O movimento é gerado pelo homem. Mas o crente pentecostal, ele recebe avivamento do céu. Vem do alto. Vem de Deus, e o melhor, ele é de repente. Ninguém programa, pastor, ninguém pode controlar o Espírito, ele age de repente. Quando nós menos esperamos, ele age, ele opera, ele manifesta. Daniel, minha vida está um deserto. Deus pode se manifestar de repente, de repente. Eu vou contar para vocês. Eu estou estudando a história do movimento pentecostal desde o seu nascedouro. E no ano de 1900, 31 de dezembro de 1900, 23 horas da noite, tinha um grupo de 40 jovens nos Estados Unidos da América, comandado pelo evangelista chamado Charles Fox Parham. Parham ensinava que o poder do Espírito estava disponível para aqueles crentes naquela época, só bastava buscar. Então, pastor Cláudio e meu amigo Denis, Charles Fox Parham reuniu uma escola, 40 alunos. Enquanto eu estudava, eu lembrava do nosso relógio de oração, porque esses 40 alunos oravam incessantemente. Eles não deixavam sequer um minuto sem ter oração. Havia intervalos 24 horas constantes. Quando de repente, em 31 de dezembro de 1900, uma jovem chamada Osman Agnes falou em línguas. Foi revestida de poder, e o detalhe, ela foi tão cheia de Deus que ela falou em línguas por 3 dias consecutivos. 3 dias consecutivos. Aí o avivamento foi enchendo os Estados Unidos. 6 anos depois, chegou na rua Azusa, através de um homem chamado William Seymour. O templo cheio da glória de Deus, templo cheio de crentes cheios. E o que aconteceu, Daniel? O maior avivamento missionário de todos os tempos. Missionários sendo enviados para a América, para a Europa, para a Ásia, para a África. Chegaram aqui no Brasil. Daniel Berg, Ego Navig pregando: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza, e Ele voltará. Fica em pé, por favor. Acontece de repente, acontece do céu, é do céu, é do céu, é do céu. O desejo de Deus hoje é crentes cheios. O desejo de Deus é crentes cheios, crentes cheios, crentes cheios de Deus. Talvez eu nunca tenha dito aqui, mas Paulo disse em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas seja cheio do Espírito. Nós falamos só do vinho para não se embriagar, que é pecado. Mas também é pecado, irmã Rosa, não ser cheio do Espírito Santo. Não, vou repetir, só o Denis entendeu. Assim como é pecado embriagar-se com vinho, também é pecado não se permitir ser cheio do Espírito Santo. O desejo de Deus é que a sua igreja, em sua plenitude, seja cheia. Eu vou encerrar agora, porque eu não preguei nessa quarentena, o meu pulmão já foi. Mas isso aqui é para você dar um glória.
Presta atenção nisso aqui, pelo amor de Deus. Filma isso aqui, Tiago. Estão dizendo por aí que o poder do Espírito não serve para nós hoje. Não é contemporâneo para nós hoje. Mas Pedro, pastor Cláudio, ele gostou tanto do que viu. Deus gostou tanto do que viu, que em Atos 2, anote isso pelo amor de Deus, Atos 2:39 diz assim: mas a promessa, que promessa? Dos de ser cheio do Espírito, diz respeito a vós, a todos vocês que aqui estão, a vossos filhos, a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Tem alguém aqui que foi chamado por Deus? Tem alguém aqui? A promessa é para você. A promessa é para você.